Certamente você já parou para pensar do que o mundo é feito. A resposta mais intuitiva é dizer que de matéria, de energia, de coisas físicas. No entanto, uma série de experimentos tem confirmado uma característica curiosa da realidade chamada contextualidade. Em termos simples, isso significa que as propriedades das coisas parecem de fato não existir antes delas interagirem com outras coisas. Mais propriamente, isso significa que não são as coisas que podem entrar em relação, mas seriam as relações que produzem a nossa noção de coisa. Para entendermos quais as implicações disso, hoje vamos explorar uma das interpretações mais elegantes da mecânica quântica, a interpretação relacional proposta pelo físico Carlo Rovelli. A ideia de Rovelli não é tentar forçar a física a caber em nossa visão de mundo, mas sim modificar a nossa visão de mundo para que ela se torne consistente com a mecânica quântica. Capítulo 1. Os 5 grandes quebra-cabeças do universo relacional. A relatividade é uma implicação já bem conhecida e confirmada pelas teorias de Einstein. Por exemplo, embora seja absurdamente contra-intuitivo, hoje sabemos que não existe um agora universal, um agora absoluto, que seja válido para todos os lugares do universo. Em um sentido similar, a interpretação relacional de Rovelli nos diz que o mundo físico não é absoluto. Assim como a velocidade de um objeto é sempre relativa a um observador, Rovelli propõe que todas as propriedades físicas são relacionais. A realidade de um sistema só existe em relação a outro sistema que o observa, isto é, que interage com ele. Isso significa que não existe um mundo único e compartilhado por todos. Cada observador, ao interagir com o universo, traz à existência o seu próprio mundo físico, relativo a ele. Essa ideia, apesar de ser consistente com os dados quânticos, cria o que o próprio Rovelli chama de escrúpulos filosóficos. São tais escrúpulos que o filósofo Bernardo Kastrup se propõe a resolver no artigo intitulado Dando Sentido a um Universo Mental, os quais estão divididos em 5 problemas, a saber, o primeiro, se a realidade é relativa a cada observador, por que parece que vivemos todos juntos no mesmo lugar? Segundo, se o mundo não é feito de matéria, então do quê? Terceiro, se tudo está em relação a tudo, como então evitar uma regressão ao infinito? Quarto, se tudo é mental, o que são as coisas físicas? E quinto, se o universo é inteiramente mental, como podemos ter consciências individuais? Vejamos cada uma dessas questões, para que depois possamos tentar resolvê-las. Primeiro quebra-cabeça, o problema do mundo externo. Tudo começa com o paradoxo do mundo compartilhado. Por que temos uma sensação tão avassaladoramente forte de que compartilhamos o mesmo mundo? Se você e eu olhamos para a mesma árvore, ambos vemos uma árvore. Como isso seria possível se não há uma única árvore absoluta lá fora? A interpretação relacional nos diz que a sua confirmação de que você vê a árvore é, para mim, apenas mais uma percepção dentro do meu mundo privado. Mas com isso, a teoria parece nos trancar em uma espécie de solipsismo, a ideia de que só a sua mente individual existe. Algo que, como disse Bertrand Russell, é psicologicamente impossível de acreditar. Segundo quebra-cabeça, a base da informação. A tentativa de resolver a questão anterior nos força a abandonar a ideia de um mundo físico e objetivo, o que abre um novo abismo, o nosso segundo dilema. Se o universo não é feito de matéria, do que ele é feito? A teoria propõe que ele é feito de informação. Mas isso só aprofunda o mistério. Qual é a matéria-prima dessa informação, se não há um mundo físico para ancorá-la? A teoria relacional depende fortemente do conceito de informação. A descrição do mundo se esgota na informação que os sistemas têm uns sobre os outros.
Me permita explicar o que isso significa. À medida que um sistema interage com outro, a informação muda porque ela aumenta. Seria por isso que as medições da mecânica quântica alteram o estado daquilo observado. Pois na medida em que se faz uma observação, a medição acrescenta informação naquilo observado. A informação muda porque ela aumenta. Em outras palavras, a observação não é passiva. Ela é uma interação que força um resultado. Ao medir, acrescentamos informação ao sistema, fazendo com que um universo de potencialidades colapse em uma realidade atualizada. No entanto, reflita sobre o seguinte: a informação é sempre sobre algo. Se não existe um mundo físico objetivo, qual é a substância ou o terreno onde essa informação se ancora? Se a realidade não é física, a única alternativa parece ser que a informação se refira a estados de mente, a qualidades da experiência. Isso nos empurra para o idealismo. A ideia de que tudo é mental. Mas o idealismo tem seus próprios problemas. Por exemplo, se tudo é mente, por que não podemos mudar as leis da física com nossos pensamentos? E por que não podemos ler os pensamentos uns dos outros diretamente? Mais adiante, eu vou tratar dessas questões. Terceiro quebra-cabeça: relações sem absolutos. Já o terceiro problema se refere a essa perpétua relatividade entre as informações. Um aparente regresso infinito. Se tudo é uma relação, o que exatamente está se relacionando com o quê? A analogia de que tudo é relacional como a velocidade tem um problema. A velocidade de uma partícula A em relação a uma partícula B só faz sentido porque assumimos que as partículas A e B são entidades absolutas que existem por si mesmas. Mas se tudo no mundo físico, incluindo as próprias partículas, for apenas relacional, o que está se relacionando com o que no fim das contas? Teríamos apenas relações de relações, em um regresso infinito, o que não faria sentido. Portanto, para que as relações existam, deve haver absolutos em algum lugar. Quarto quebra-cabeça: o significado de mundo físico. Com tudo isso em jogo, também somos forçados a encarar uma crise de identidade. Afinal, o que então a palavra físico realmente significa? Historicamente, quando dizemos mundo físico, estamos nos referindo a um mundo de matéria que existe objetivamente, independentemente de nós. Mas a interpretação relacional retira exatamente essa característica. Então, o que a expressão mundo físico significa agora? O físico Andrei Linde nos dá uma pista. Nosso conhecimento do mundo começa com as percepções. A matéria é um modelo que criamos para explicar os padrões em nossas percepções. Ou seja, o chamado mundo físico só pode ser o conteúdo das nossas percepções, e nada mais. Quinto quebra-cabeça: o significado de sistema físico. E, finalmente, uma questão que toca a todos os entes deste mundo. Em um cosmos onde tudo estaria fundamentalmente interligado pelas relações, o que realmente traça a fronteira que define um sistema físico como um ente individual e separado do resto? Definir isso nos é muito importante, pois, de acordo com Carlo Rovelli, o que realiza as medições que trazem as potencialidades quânticas à realidade macro são justamente os sistemas físicos. Os sistemas observam uns aos outros num constante processo de medição que vai atualizando a natureza. Isso na medida em que vão adicionando informações uns aos outros. Lembre-se, a informação muda porque ela aumenta. O que devemos nos perguntar agora é o seguinte: o que então constitui um sistema físico separado? Pense em uma xícara. A alça é parte da xícara ou um sistema separado? Essa decisão, é claro, é arbitrária, uma conveniência nossa. Na verdade, a física quântica sugere que o universo inteiro é um único sistema emaranhado, um todo,
sem partes verdadeiramente separadas. Porém, se isso for verdade, e só o universo como um todo for um grande sistema, então observador e observado seriam o mesmo. Sob a tese da mecânica quântica relacional, isso nos levaria a um paradoxo, pois se só há um sistema, não haveria medições. É como um espelho olhando para si mesmo no vazio, sem nada para refletir, nenhuma imagem, nenhuma informação, jamais se formaria. O universo não se atualizaria, ele seria estático. Mas como sabemos, isso não é verdade. O universo é dinâmico. Ele está em constante mudança. Portanto, devemos encontrar um critério não arbitrário para delinear um sistema, mas qual? Capítulo 2. A solução. Um universo de mente e seus alters. A solução para todos os 5 quebra-cabeças anteriores, por mais diferentes que pareçam, pode ser encontrada em uma única e poderosa mudança de perspectiva. Abraçar totalmente o idealismo. Para investigarmos essa possibilidade, vamos postular que a substância fundamental da realidade, o nosso primitivo ontológico, não é a matéria, mas sim uma mente universal. Análogo a como a teoria quântica de campos postula que tudo são excitações energéticas de um campo quântico fundamental, aqui nós podemos postular que tudo são interações experienciais, ou seja, relações dentro desta mente universal. Estabelecer a mente como aquilo de mais fundamental é uma alternativa completamente válida, como você sabe, diante ao problema difícil da consciência, o qual, ao estipular a matéria como fundamento do mundo, não consegue explicar como a consciência poderia ter surgido do cérebro. Por outro lado, ao estipularmos a consciência como mais fundamental do que a matéria, teríamos então de explicar como a matéria surge da mente. Antes de descartar isso como impossível, considere um fato empírico que você vivencia toda noite. Em seus sonhos, sua mente individual cria, sozinha, um mundo externo que parece perfeitamente material e real. Se a sua mente pode fazer isso em pequena escala, por que a mente universal não poderia fazê-lo em escala cósmica? Nesse sentido, nossas vidas seriam uma espécie de sonho da mente universal. No entanto, se seríamos todos parte de uma única mente, como é que eu tenho a minha própria mente privada e você tem a sua? A resposta vem de um fenômeno bem documentado na psiquiatria, a dissociação, também chamada de transtorno de personalidade, a qual demonstra que a mente humana pode se fragmentar. Em casos de transtorno dissociativo de identidade, diferentes centros de consciência, chamados de alters, podem se formar e coexistir dentro da mesma psique. Esses alters não têm acesso direto aos pensamentos uns dos outros, porque as cadeias de associação cognitiva que normalmente integram suas mentes foram rompidas. Cada alter tem acesso apenas à sua própria experiência, embora todos sejam criação de uma mesma mente. A ideia de Kastrup é que poderíamos aplicar esse fenômeno em escala cósmica. Quer dizer, e se cada um de nós, cada ser vivo com uma mente individual, for um alter dissociado da mente universal? Ou seja, uma vez ser um fato empírico já bem documentado que as mentes individuais podem se dissociar em personalidades distintas, experimentando o mundo a partir de uma mesma e única mente central. Porém, como se fossem entidades separadas, caso o universo seja mesmo inerentemente mental, indaguemos: será que não seria esta a pista mais reveladora que temos? Não seria a nossa existência individual o eco em escala cósmica desse mesmo ato criativo de fragmentação? Quando eu me deparei com essa ideia pela primeira vez, confesso que ela me pareceu absurda. Mas, ao seguir a correnteza da lógica, como estamos a fazer hoje, a perspectiva pode começar a mudar de uma forma consistente. Essa hipótese poderia resolver os quebra-cabeças anteriores. Vejamos como. Ela resolve o que é um sistema, respondendo que é o limite
da sua experiência subjetiva, o que delineia um sistema físico de modo não arbitrário. Você pode diretamente mover seu braço apenas com uma intenção mental, mas não pode mover diretamente um objeto separado do seu corpo. De tal maneira, diferente da arbitrariedade em se assumir que a alça de uma caneca seria ou separada ou conexa à caneca, você não pode dizer que uma parte do seu corpo não é parte de você. É o seu corpo, portanto, que estabelece o limite do que é um sistema físico capaz de realizar observações. Mas não apenas o seu, e sim o de todos os seres vivos. Todos os seres biológicos são sistemas isolados do mundo externo, na medida em que a pele ou a membrana orgânica mais externa de um ser vivo os separa da entropia externa. Como eu já expliquei em outros vídeos de forma mais detalhada, é a pele que proporciona à vida ser um sistema contra-entrópico, na medida em que se defende da entropia externa na busca por manter a homeostase interna. A pele é o lado externo do sistema nervoso. É o cérebro virado do avesso. Todos os órgãos sensoriais são feitos de algum tipo de pele. A pele é a origem da percepção. Enquanto a pele interage com o mundo externo, captando os dados dos sentidos, o cérebro posteriormente processa tais dados. Assim, podemos entender que são a pele e cérebro a fronteira entre nós e o resto do mundo. Portanto, os únicos sistemas físicos verdadeiros seriam os seres vivos, os quais seriam os alters da mente universal. Já os entes inorgânicos, como não possuem pele, não podem ser separados do todo. E sendo assim, toda a natureza inorgânica, o chamado mundo externo aos seres vivos, seria uma coisa só, a mente no geral não individualizada. Essa hipótese também resolve aquela questão mencionada anteriormente de que, já que o universo seria mental, então por que não podemos controlar a física do mundo? A resposta é que, como alters, estamos desconectados dos processos mentais mais amplos da mente universal inorgânica, a qual se manifesta como as leis da natureza inanimada. A partir disso, também podemos entender por que não temos acesso às mentes individuais alheias, embora o universo possa continuar sendo entendido como completamente mental. Capítulo 3. Pele, manta de Markov. Como o seu mundo físico é criado? A resposta pode ser a seguinte: se você é um alter, um conjunto de experiências internas, imerso em uma mente em geral, um recipiente de experiências externas, a interação que produz o que você chama de realidade tende a acontecer na fronteira entre os dois. Em outras palavras, o que chamamos de mundo físico não está fora de nós, mas é a superfície que surge quando a mente universal interage com a mente individual. O mundo físico é a fronteira onde ambas se tocam. Essa fronteira de interação é chamada de manta de Markov, ou, se preferir, a sua pele. Pense nela como uma camada que separa o seu estado mental interno do estado mental externo da mente em geral. O seu mundo físico é esta membrana de interação. A sua percepção é o que você recebe do mundo exterior através da membrana. Já as suas ações são as suas intenções que influenciam o mundo exterior através da membrana. Neste modelo, Kastrup explica podermos entender que tanto os seus estados internos quanto os estados externos da mente em geral estão em um estado de superposição, um estado de potencialidades. O processo de observação seria a interação entre essas duas ondas de estados mentais na manta de Markov, ou seja, seria na pele que ocorreria o colapso da função de onda de estados quânticos potenciais para estados macros reais, ou, se preferir, na percepção. Sob esta hipótese, o mundo físico seria, literalmente, a interface entre a sua mente individual e a mente universal. O mundo físico estaria literalmente na sua pele. Capítulo 4. Revisando os 5 quebra-cabeças.
Agora, com este modelo de alters mentais interagindo através de uma manta de Markov, vamos revisitar e resolver os 5 quebra-cabeças. Primeiro, o mundo compartilhado. Nós não compartilhamos o mesmo mundo físico, afinal, a sua manta de Markov é só sua. Mas estamos todos imersos no mesmo ambiente mental subjacente, o da mente em geral. Somos como ilhas diferentes no mesmo oceano. Como todos interagimos com o mesmo oceano, nossos mundos acabam sendo notavelmente consistentes e semelhantes. Segundo, qual a base da informação? A matéria-prima da informação seria a própria mente universal, onde informação é uma medida dos estados de experiência discerníveis dentro dessa mente. Ou seja, toda vez que é feita uma observação, a informação muda, se atualiza, porque ela aumenta. A informação aumenta porque os sistemas físicos individuais adicionam informação ao sistema geral da mente universal, e vice-versa. Isso também nos ajuda a entender por que o mundo externo parece sincronizado, pois tudo aquilo que está perto um do outro está adicionando e recebendo informações de maneira contínua e relativamente sincronizada. Terceiro, se tudo se relaciona com tudo, como então resolver o problema de uma regressão infinita? Como vimos, existem sim absolutos. Os sistemas físicos são os seres vivos, mas eles não são propriamente físicos. Os absolutos são os estados mentais, seu estado interno e o estado externo da mente em geral. O mundo físico, a sua percepção, seria a relação entre esses dois absolutos mentais. Assim, o regresso infinito é evitado. Quarto, qual é então o significado de mundo físico? O mundo físico tem um significado preciso. É a sua manta de Markov, a sua interface perceptual com a mente em geral. A pele recebe os estímulos e o cérebro processa, tendo como resultado uma classe específica de experiência mental que chamamos de percepção. É como um painel de controle de videogame. Você não vê diretamente os circuitos internos do console, mas interage com o jogo através da tela e do controle. A tela é a sua manta de Markov, a fronteira onde você experimenta aquilo que chamamos de mundo físico. O jogo está acontecendo lá dentro, mas o que você acessa é apenas a interface. Quinto e último, o significado de sistema físico. Os únicos sistemas não arbitrários são os alters, você, eu, outros seres vivos, e a mente em geral, delineados pelos limites da experiência subjetiva. Qualquer outra coisa, como um aparelho de medição, é apenas um padrão de manifestação na aparência externa da mente em geral, tal como um rosto que você vê em uma nuvem. Como você sabe, as coisas inanimadas individuais só nos parecem individuais porque não somos capazes de perceber a energia do espaço vazio que há entre elas. Tal energia conecta todas as coisas, fazendo elas serem uma só e a mesma. A única coisa que parece interromper essa continuidade é a pele. Pois foi a pele que fez surgir algo inédito na natureza, algo que tenta inteligentemente resistir à entropia, a vida biológica. Enfim, seriam, portanto, os seres vivos que atualizam a natureza em direção ao futuro. Sob este prisma, sem a percepção consciente, o universo permaneceria em um estado amorfo de potencialidades nunca atualizadas. O universo seria estático. Mas, então, o que deu o primeiro impulso? Talvez essa seja a grande questão. Na psiquiatria, a explicação dada ao fenômeno da dissociação é uma experiência traumática, onde a psique se divide em outros centros, já que não deu conta de lidar sozinha com o problema. Depois de tantas hipóteses, talvez seja forçoso especular que o impulso inicial do universo teria sido um evento traumático. Mas se coloque na situação. Um universo em estado primordial, mesmo que fosse mental, não poderia pensar sobre si mesmo, já que não era autoconsciente, nem perceber a si mesmo, já que não havia órgãos da percepção. A única coisa que ele poderia fazer seria algo como
sentir a si mesmo sem saber que sente. No entanto, supõe que por um rápido instante, a inerente capacidade de autorreflexão que toda a consciência porta consigo teria permitido que o universo compreendesse a si mesmo. Isso seria análogo ao instante em que alguém na era pré-histórica, tendo vivido toda a vida sem espelhos, visse pela primeira vez o seu próprio reflexo na superfície de um lago. Antes desse momento, existia apenas a sensação interna de ser, mas nenhuma imagem ou conceito de si mesmo. Naquele flash de reconhecimento, a consciência interna e a imagem externa se unem, e a noção de eu nasce de forma abrupta e transformadora. Se coloque na situação, pois talvez você mesmo já foi ela. Você é a própria existência, experimentando uma miríade de qualia sem saber que experimenta. Quando então, por um momento, uma fagulha de luz o faz entender essa situação absurda, o absurdo da sua própria existência. O que mais traumático que isso? É difícil imaginar. Talvez a única maneira de lidar com esse absurdo existencial foi se dissociar em infinitas mentes individuais. E tal como eu expliquei no vídeo anterior, talvez seja esse mesmo o sentido da vida, permitir que o universo possa conhecer a si mesmo, desvendando seus próprios mistérios.